Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, estar aqui novamente com os irmãos, trazendo, a exposição da palavra do Senhor. E nós temos sido muito abençoados, com os irmãos que têm trazido as mensagens, têm estado à frente das EBDs, do culto de oração. Muitos irmãos estão nos ajudando, estão servindo a igreja. E para nós é um privilégio, Nós nos sentimos como corpo de Cristo muito abençoados. Gostaria de, sem mais delongas, pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o 21. Logicamente, nós não iremos ler até o versículo 21 no momento. À medida que eu for passando nos tópicos, nós leremos os tópicos abordados. Amém? A carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, a igreja em Filipos era uma igreja muito benquista, pelo apóstolo Paulo. Paulo, no momento, estava na prisão, então, Paulo recebeu uma oferta muito grande, uma oferta financeira muito grande dessa igreja. Então, Paulo, não somente por isso, mas pelo progresso do evangelho ali naquela região, Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja. Então, essa oferta, ela foi enviada por meio de Epafrodito, é um dos irmãos que são citados nessa carta, e no primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso, dá uma apresentação. No segundo capítulo, ele fala mais ali sobre a questão da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo e da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, hoje, nós estaremos abordando o capítulo 3, não totalmente, mas somente esses primeiros versículos. Pode ser que seja um pouco desafiador, falar 20 versículos, mas os irmãos vão ver que é o mesmo pensamento, a carta ela é bem concisa, com relação ao que Paulo quer dizer a nós. Vamos orar antes de fazer a leitura? Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pelo que tu és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em tudo que fazes, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, nessa noite, nos orientando, nos conduzindo. Que o Senhor possa nos orientar, nos conduzir por meio do teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, Senhor. Nos confronte, Pai, nos leve ao arrependimento, porque é para isso que nós fomos chamados, Senhor, para glorificar o teu nome, Pai, aonde nós estivermos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como grande ideia da mensagem, eu coloquei aí: o crescimento do cristão está firmado em conhecer e buscar a Cristo. E nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Gostaria que os irmãos estivessem bem atentos à leitura da palavra, tá? Como é um pouquinho, são 20 versículos, então é muito fácil da gente perder a atenção e acabar se perdendo. Então, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei.
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, eu coloquei aí, a busca do conhecimento de Cristo nos dá um entendimento correto acerca das nossas prioridades. E aí, Paulo, ele já inicia esse capítulo, né, falando, recomendando aos filipenses que se alegrassem no Senhor, que a sua alegria viesse do Senhor. Agora, acontece algo interessante, à medida que você lê. Você vê que no segundo versículo, ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele recomenda alegria àqueles irmãos, ao mesmo tempo ele se enfurece com essas pessoas que tentam deturpar o evangelho ali no meio dos filipenses. Então, como isso é possível? Você ter alegria e ao mesmo tempo estar furioso. Você ter alegria e ao mesmo tempo passar por circunstâncias difíceis na sua vida. Como que nós podemos expressar essa alegria que vem do Senhor? Algo que nós devemos destacar e diferenciar é que essa alegria que Paulo está falando não é uma alegria temporária, não é uma alegria transitória, não é uma alegria que você, por exemplo, quando ganha um diploma, quando você passa no vestibular, não é aquela alegria quando os colegas do seu trabalho fazem uma festa surpresa, né? Uma festa de aniversário surpresa para você. Não é esse tipo de alegria que Paulo está falando aqui, mas é a alegria que procede do Espírito Santo, portanto, é a alegria que repousa na eternidade. Então, é sobre isso que Paulo está falando. Alegre-se no Senhor. E aí ele adverte, cuidado com os cães. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre a alegria. Lá em João, no capítulo 17, versículo 3, ele fala assim, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, o Senhor Jesus sabia que nós passaríamos por dificuldades, por sofrimento, por perseguições, mas Ele queria que nós tivéssemos a plenitude da sua alegria. E a alegria é uma característica do cristão, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala aqui nesses versículos, por que nós devemos nos alegrar? Existem vários motivos. Primeiro, porque o Senhor manda. Nós devemos nos alegrar nele. Segundo, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos diversos motivos. Nós não precisamos nem discutir isso. Em Cristo, nós temos o privilégio de sermos transportados das trevas para a luz. Em Cristo nos dá a capacidade de nós compreendermos a sua palavra por meio do seu Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Esse mesmo Espírito Santo nos dá os dons espirituais, ele nos enche do Espírito Santo para que nós possamos dar os frutos do Espírito Santo e dessa forma abençoar uns aos outros. Um outro motivo importante também que nós devemos nos alegrar é nós podemos nos alegrar uns com os outros. Podemos nos alegrar com os nossos irmãos na nossa caminhada cristã, diante de diversas circunstâncias. Às vezes você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, você pode contar com aquele irmão, com uma palavra abençoadora, uma palavra de consolo, e ali você vê a Igreja de Cristo sendo representada. O amor de Deus na vida daquele irmão, suportando você em amor. Então, como que a gente não pode se alegrar diante de tantas bênçãos? O que acontece é que muitas vezes nós queremos tratar isso como algo muito sentimental e muito momentâneo. A nossa alegria não é momentânea, mas a nossa alegria ela é eterna, porque estamos firmados no Senhor Jesus Cristo. Estamos firmados em algo muito superior, algo muito mais imutável,
que são as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo continua, né? Paulo, ele insiste em repetir. Ele fala ali no versículo 2, no primeiro versículo, né? Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Assim como um pai fala ao seu filho, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Não vá por esse caminho, você repete, e às vezes o filho desobedece, então você não cansa de repetir, porque você quer que ele obedeça, que ele ande no caminho. Da mesma forma, Paulo está falando aqui aos filipenses, não é cansativo para mim repetir, mas é uma segurança para você, para vocês. E nós sabemos, né, a ciência já demonstrou, que a repetição é o melhor modo de nós memorizarmos, né, aquilo que nós temos como importante, como informação importante. E nós, como cristãos, é muito comum nós lermos uma coisa e esquecermos rapidamente. E é por isso que o Senhor nos traz, por meio de circunstâncias, por meio de problemas que nós passamos, né, tribulações, e aí dessa forma nós gravamos muito mais da nossa mente experimentando, né, experimentando na prática e colocando em prática aquilo que nós ouvimos também. E aí ele continua, cuidado com os judaizantes. Havia naquela época essa seita, né, alguns prosélitos, né, alguns judeus que se tornaram cristãos, eles, à medida que eles iam congregando com os irmãos, eles tentavam infiltrar na mente dos gentios de que a graça do Senhor Jesus Cristo não era suficiente, precisava de algo mais, precisava guardar o sábado, precisava guardar uma certa dieta. Você sempre precisava de algo mais além da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo via isso como algo muito pernicioso, né? Algo que afetava diretamente os fundamentos do cristianismo, porque nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, né? Nós somos salvos pela crença única e suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo categoriza essas pessoas, esses judaizantes, e ele os chama de cães. O irônico nisso tudo é que os próprios judeus consideravam cães aqueles que não guardavam a lei, né? Aqueles que não viviam de acordo com a lei mosaica eram chamados de cães. Eles eram uma classe rejeitada. Eles não queriam saber dos gentios. E Paulo inverte essa chamada, né? Ele chama agora os judeus que guardam a lei mosaica como cães. Olha, vocês são cães e vocês praticam o mal. Então ele categoriza todo aquele que tenta deturpar o entendimento do evangelho como alguém que está praticando o mal, alguém que não anda na verdade. Então, isso é algo tão sério, né, que Paulo chega a ficar furioso em sua carta. Ao mesmo tempo, ele manda se alegrar, mas ele manda também tomar cuidado com os judaizantes, cuidado com os cães. Nós vemos, meus irmãos, que a salvação é somente por meio da graça, por meio da fé, assim como nós vemos esse mesmo entendimento na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um versículo muito conhecido dos irmãos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A salvação não é por meio do nosso poder, da nossa carne, na prática das obras, na obediência da lei mosaica, mas é unicamente na dependência do Espírito Santo. E alguns irmãos dessa igreja estavam com essa dificuldade de ter esse entendimento. Então, Jesus Cristo nos lembra de maneira muito direta, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Os judaizantes pareciam inofensivos,
mas ao adicionar algo a mais à graça do Senhor Jesus Cristo, você acabava aqui tirando a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se eu preciso de algo mais para a salvação, então Cristo não é suficiente. E isso ofendia totalmente a autoridade do nosso Senhor na salvação. Então, por isso, Paulo considerava tão perigoso. Então, Paulo continua no versículo 3. Os irmãos podem continuar acompanhando aí nas suas Bíblias. Nós que adoramos em espírito, nos gloriamos em Cristo, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele faz uma gritante diferença. Olha, vocês são cães, vocês vivem de acordo com a carne, vocês vivem de acordo com a lei, não dependem da graça, mas nós adoramos em espírito, nós nos gloriamos em Cristo, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. E ao decorrer desses versículos, meus irmãos, nós vemos que Paulo, ele dá uma carteirada, né? Ele fala assim, tá certo, vocês querem andar pela carne? Eu vou mostrar para vocês, então, quem andava na carne, né? E quem se orgulhava dos seus próprios feitos. Os irmãos podem acompanhar no versículo 5. Versículo 4, versículo 5. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele continua, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Gravem esse versículo. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, aquilo que Paulo valorizava antes de Cristo, aquilo que trazia orgulho para ele, aquilo que, comparado com outros judeus, ele era o suprassumo ali dos fariseus, né? Ele era admirado por toda a classe, né? Por todo o povo judaico. Aquilo já foi considerado como perda, melhor dizendo, né? Por quê? Antes, a referência de Paulo era o quê? Eram os seus colegas judeus, eram os fariseus, eram aqueles que cumpriam a lei. Quando ele foi alcançado por Cristo, naquela estrada a Damasco, ele compreendeu que Jesus Cristo é o maior peso. E aí ele colocou isso na balança. De um lado eu tenho os meus feitos, as minhas obras, todo o currículo, né, impecável. Segundo a lei, ele era irrepreensível, ou seja, qualquer judeu que olhasse para ele o admirava pelo cumprimento, pelo zelo que ele tinha da lei. Ele pegou tudo isso, colocou numa balança, e do outro lado, Cristo. O conhecimento de Cristo, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, Paulo considerou tudo isso como perda, e ele vai descendo o nível, né? Não só como perda, mas como esterco. Né? Ele chama isso de esterco, tudo isso é inútil, não vai servir em nada na minha vida, na eternidade. Né? São currículos que não têm peso na eternidade. Mas à medida que ele conhece a Cristo, que ele vive Cristo, que ele se dedica à suprema grandeza do conhecimento do seu Senhor, isso sim tem peso na eternidade. E da mesma forma nós somos chamados a buscar esse conhecimento também, essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala que ele perdeu todas as coisas por isso. Ele continua falando que ele quer ser encontrado nele, isto é, ter plena união com Cristo.
estar não apenas firmado nas experiências passadas, mas ter um relacionamento presente, contínuo com o Senhor Jesus. O motivo que o apóstolo tem para lançar fora do barco de sua vida religiosa todos os valores anteriores buscados com tanto zelo se encontra no versículo 9. E o que o versículo 9 diz? Eu quero ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida cristã religiosa, né? Nós até começamos bem, começamos com aquele primeiro amor, quebrantados, apaixonados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas à medida que nós vamos caminhando, os anos vão se passando e você vai conhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo as Escrituras, e você pode se achar um pouco orgulhoso por conhecer demais, né? E pode achar maçante ficar repetindo as mesmas informações. E aí você passa de um quebrantado para um religioso, de forma que aquilo não alcança mais o seu coração, aquilo não arde mais no seu coração. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que conhecer a Cristo não é conhecer a Cristo sobre os seus dados históricos, sobre o que aconteceu, não é saber os evangelhos sinóticos, mas é viver Cristo diariamente em sua vida. É negar a si mesmo, é participar do seu sofrimento, é realmente viver a vida cristã na prática. Ele não quer somente saber de Cristo, ele quer ser achado em Cristo. Ele quer ser encontrado em Cristo. E nós devemos ser assim também, devemos buscar essa mesma motivação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo diz assim aos coríntios: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que é transitório, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo estava seguindo o mesmo princípio. Ele não estava seguindo coisas que se veem, as coisas externas. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, né? Porque por fora eles eram todos esbanquiçados, né? Belos por fora, mas por dentro eram podres, né? O coração estava cheio de maldade. O coração só pensava em externar uma religiosidade vazia. E nós devemos fugir disso. Paulo está recomendando aos filipenses algo muito importante, porque os judaizantes estavam presentes naquela igreja. E eles poderiam contaminar, poderiam desviar muitos irmãos. Quando nós priorizamos o que não tem valor eterno, nós podemos correr um sério risco de ter a nossa alegria roubada. E uma forma de nós perdermos a nossa alegria na caminhada cristã é quando nós começamos a comparar uns com os outros, né? E quando nós começamos a comparar, nós podemos ir para dois extremos. Ou a autoexaltação, se achar demais superior aos outros, ou a nossa autodepreciação. E a palavra de Deus fala que nós devemos buscar ser semelhantes a Cristo, né? A nossa referência não deve ser o próximo, mas deve ser Cristo. Paulo chama os irmãos, um pouco mais à frente, ele convida os irmãos a tomarem o seu exemplo, mas porque Paulo sabia que estava buscando ser semelhante a Cristo. Então, eles precisavam imitar o mesmo procedimento de Paulo. No entanto, tanto a autoexaltação quanto a autodepreciação, elas são pecado. Por quê? Porque elas não estão focadas em Cristo. Elas estão focadas somente no eu. Então, eu acho que sou tão superior às pessoas, aos irmãos, que eu foco somente no eu. E acabo perdendo a identidade que eu tenho em Cristo. E a autodepreciação, mesma coisa. Ó, aquele coitadinho, né? Nossa, todo mundo
sabe mais do que eu não consigo fazer nada. Poxa, ora vida, né? Então, essa autodepreciação também é uma forma de orgulho, e nós devemos ficar atentos a isso, porque nós devemos ter um espírito de equilíbrio. Precisamos conhecer a nossa identidade em Cristo. E se nós temos o Espírito Santo, ele já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade. Nós somos completamente capazes de crescer na fé e sair da estagnação. Então Paulo fala, meus irmãos, no versículo 10, né? Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse conhecer a Cristo é aquilo que eu havia falado aos irmãos. Conhecer, viver a Cristo, não somente saber dos fatos históricos, não somente saber aonde ele esteve, aonde ele andou, mas realmente tomar para si o senhorio de Cristo, conhecê-lo, viver com ele. Por isso, meus irmãos, se algo está atrapalhando a sua caminhada, algo tem tirado a alegria da sua salvação, você deve examinar e ponderar. Se for algo negociável, você deve se livrar disso que está lhe atrapalhando. Muitas coisas são negociáveis na nossa vida. Ser encontrado em Cristo, isso que Paulo fala aqui, eu quero ser encontrado em Cristo. Ser encontrado em Cristo não é negociável na vida de um cristão. Conhecer a Cristo e glorificá-lo deve ser o propósito da nossa vida. Ele continua falando do poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição, ele age em nós à medida que nós o conhecemos. Ele nos tira da morte para a vida, ele nos dá um novo coração capaz de obedecer às suas leis. Então, esse poder da ressurreição, ele já está agindo em nós. A palavra de Deus fala em Efésios, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pelo qual Deus fez nos assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então, o poder da ressurreição transformou a derrota da cruz em vitórias sobre todas as forças malignas. Paulo comenta também sobre a participação em seus sofrimentos. Veja que quando Paulo fala, meus irmãos, ele fala aos filipenses, ele não está falando coisas teóricas, coisas distantes, coisas que você não pode alcançar, mas ele está falando aqui, olha, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero sentir o poder da ressurreição. Tudo isso é vida cristã na prática. E se Paulo está recomendando a esses irmãos, ele está recomendando a nós também, Comunidade Batista Videira. A participação nos sofrimentos é viver o sofrimento de Cristo na prática. É saber que você pode ser perseguido. É saber que o sofrimento faz parte da vida cristã. E que nós, mesmo no sofrimento, podemos nos alegrar, ainda assim. Por quê? Não pelo que está se passando agora, não pelo que nós vemos, mas pelas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que nós temos mediante a palavra de verdade. Perdão. Então, meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações nessa primeira parte. O que tem tirado a alegria da salvação em nossas vidas? Será que as comparações com outras pessoas têm entristecido o meu coração? Eu tenho me autoexaltado ou eu tenho me autodepreciado? Se nós estivermos em uma dessas duas categorias, nós estamos sendo orgulhosos, estamos com o nosso olhar voltado somente para nós mesmos. E Paulo vai falar das pessoas que idolatram o eu, né, um pouco mais para frente. Então, meus irmãos, nós devemos fugir disso, mas devemos ser equilibrados. Devemos nos lembrar da nossa identidade em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Será que as lutas têm trazido tristeza nos nossos corações? Paulo está falando que nós devemos nos alegrar, mesmo no sofrimento.
O sofrimento, ele produz a perseverança, ele aperfeiçoa a nossa fé, por mais que seja desconfortável, né? Ninguém gosta de sofrer, ninguém sai em busca do sofrimento, mas de uma coisa é certa, você que já passou pelo sofrimento, você sabe que nessa etapa da vida, você orou mais, você se colocou diante do Senhor com mais afinco, você teve uma manutenção um pouco mais apurada da sua santidade. Então, há um crescimento, há um propósito para tudo. Diante das circunstâncias, qual o seu primeiro recurso? A carne ou o espírito? Será que temos sido como esses judaizantes que viviam somente pela carne, pelas leis mosaicas? Logicamente que não pelas leis mosaicas, mas às vezes acontece uma coisa na nossa vida, a primeira coisa que eu faço, não, vou ligar para fulano. Conheço um fulano ali que vai resolver meu problema. Você tem colocado em oração, primeiramente? Você tem reconhecido que o Senhor reina sobre todas as coisas? Deus faz a gente passar por essas circunstâncias para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para que nas outras vezes que isso aconteça em nossas vidas, nós possamos dar a devida glória a Ele. Então, partindo para o tópico 2, meus irmãos, diz assim, o subtítulo: A busca do conhecimento de Cristo nos aperfeiçoa e nos torna maduros na fé. Do versículo 12 ao 16. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, mesmo tendo esse currículo, essas credenciais, né, mesmo sendo um homem experimentado na fé, um homem que já passou por tantas situações, mesmo ele considerava que ainda não tinha chegado lá, ele não tinha sido aperfeiçoado ainda. Ele sabia que em algumas áreas ele precisava ser aperfeiçoado por Jesus Cristo. E é por isso que ele buscava, com tanta diligência, essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo reafirma isso, pois entre eles, além dos judaizantes, além dos irmãos que buscavam a perfeição perante a lei mosaica, haviam outros irmãos que tinham um entendimento errado. Eles falavam que a justificação traria uma perfeição a esses irmãos. O que é a justificação? Justificação é o ato de Deus, né, da salvação, que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra salvífica, ele declara o pecador como o justo, né? Ele sai da categoria de pecador para justo. Ele é declarado justo, né? Então, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, de forma que se alguém acusá-lo de indigno, ele vai falar, não, esse é justo, esse é separado, ele está justificado pelo meu sangue. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é declarado como justo, mesmo sabendo que não é digno da graça de Deus. Então, alguns defendiam que essa justificação trazia perfeição. E isso, de certa forma, trazia uma frustração a esses irmãos, porque, à medida que eles caminhavam na vida cristã, eles viam, nossa, eu sou justificado, mas eu continuo pecando. Eu continuo tendo desejos. Eu continuo me irando com as pessoas. Né? Então, alguma coisa está errada. E isso era algo pernicioso para a fé cristã. Paulo enfatiza que está em constante progresso e que para esse fim é que foi alcançado por Cristo.
Devemos pensar nisso em relação às nossas lutas na vida cristã. Há sempre um jeito certo de você lutar contra o seu pecado. E o jeito certo é você depender do Senhor. Quando você pega algum problema da sua vida, alguma área de pecado que você está querendo vencer, que você está lutando, e você tenta vencer com as suas próprias forças, você está lutando do jeito errado. Nós precisamos depender do Senhor, depender da graça de Deus. Porque se fosse somente pela nossa carne, pelas nossas obras, nós não precisaríamos da graça de Deus e nem do poder do Espírito Santo. Só que nós invertemos as coisas, né? Geralmente, quando estamos lutando contra o pecado, nós passamos à frente, colocamos a carroça na frente dos bois, né? E aí, nós acabamos em sofrimento, acabamos em decepções, em frustrações. Mas o Senhor continua nos ensinando, continua nos dando perseverança. O que Paulo está afirmando não é o conhecimento a respeito de Cristo, como eu falei anteriormente, mas é viver Cristo. A salvação é conhecer a Cristo. Em João capítulo 17, Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e verdadeiro, o único Deus verdadeiro. João falou, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No versículo 13 ao 14, meus irmãos, ele fala algumas coisas, né, que são interessantes para nós. Irmãos, penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, grave bem essas palavras: esquecer, avançar, prosseguir para o alvo. Paulo não está defendendo aqui que Deus traz uma amnésia a esses irmãos, a nós, mas ele está falando o quê? Que o seu passado não pode determinar o seu presente. Aquilo que você passou deve ser tratado. No entanto, uma vez que você já colocou diante do Senhor, que você já tratou, isso não deve servir como um obstáculo, não deve ser um peso na sua caminhada cristã. E Paulo, ele sempre faz isso, meus irmãos. Em outras cartas, né, ele sempre usa essa ilustração de um corredor, de um atleta, que ele está numa corrida, né, ele quer chegar à linha de chegada. Então, o atleta, quando ele está numa corrida, ele não pode se distrair, ele não pode ficar olhando para o lado, nem ficar olhando para trás, ele olha sempre para frente. Não é que ele esqueceu das coisas que se passaram, mas é que ele não vai se importar tanto. Essas coisas não vão ter peso na sua vida. Ele não vai sair correndo com vários fardos nas costas. Ele vai se livrar daquilo que é pesado e vai olhar somente para Cristo. Ele vai prosseguir, ele vai avançar. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo foi perseguidor da igreja. Irmãos em Cristo morreram na presença de Paulo. Imagine o peso que Paulo poderia carregar se não fosse pela compreensão da grandeza do conhecimento de Jesus. Né? Talvez o seu ministério não avançasse, talvez ele ficasse estagnado. Mas o que ele fala? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço e prossigo. Nós devemos ter essa mesma mentalidade. Devemos tratar, sim, o pecado. E isso não é esquecer do pecado, mas esse pecado não terá mais peso na minha caminhada cristã. Eu preciso, de uma vez por todas, deixar isso para trás, colocar diante do Senhor e ser capacitado pela graça a cada dia. Então, meus irmãos, não sei se os irmãos assistem às Olimpíadas, acompanham, mas tem uma corrida, né, um atletismo, uma modalidade lá, que tem a passagem de bastão, né? Sai um correndo, aí são dois, né? Aí o outro vai lá, passa o bastão, aí ele sai correndo, continua a caminhada, né? A corrida. Então, aquilo me dá uma angústia muito grande, porque parece que a qualquer momento aquele bastão vai cair, né? E aí vai acabar a corrida, vai ser desclassificado, né? Então é uma angústia, né? Parece que ele não vai conseguir pegar e aquele bastão vai cair.
Então, aqueles corredores, se eles desviarem a atenção por um segundo, o bastão cai. E aí eles ficam estagnados, são desclassificados. Na nossa vida cristã, a gente tem que ter atenção. A gente tem que olhar para frente. A gente não pode se desviar para as coisas terrenas, de maneira que isso venha nos atrapalhar na nossa caminhada. Devemos sempre contar com a graça de Deus. É a graça do Senhor que nos capacita. Não é a nossa força, né? Não é a nossa performance, mas é depender a cada dia do Senhor. E depender a cada dia do Senhor significa buscá-lo na sua palavra, significa você se dedicar ao seu devocional, significa você buscá-lo em oração, lançar o seu coração diante do Senhor, de maneira que ele quebrante o seu coração. Então, meus irmãos, alguns cristãos se apegam tanto ao passado que deixam de crescer, olham tanto para trás que esquecem-se que o principal está à frente, adiante, perdem tempo de crescimento, ficam estagnados, seja por algum ressentimento ou mágoa, algum assunto inacabado, algum trauma que ocorreu. Nós precisamos sempre ser tratados pelo Senhor, pela sua palavra. E isso nos livra, né, de muitos problemas futuros. Nós não podemos ser omissos com aquilo que está nos atrapalhando, mas devemos tomar uma decisão e realmente deixar o passado para trás. O passado deve ficar no seu devido lugar. O cristão maduro não se apega às coisas que já se passaram. Ele olha para frente, não para trás. O caminho que glorifica a Deus é mais importante do que as coisas que já se passaram. Então, duas aplicações aqui aos irmãos. Nós devemos, assim como Paulo, nós devemos ser inconformados com a nossa situação espiritual. Paulo, por todas as credenciais que ele tinha, por todo o entendimento que ele tinha, um homem muito culto, um homem que sabia filosofia, que sabia das leis, que era irrepreensível, mesmo assim ele era inconformado com a sua vida espiritual. E ele se tornou muito mais edificado quando foi alcançado por Cristo, quando compreendeu o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter essa ambição de buscar incansavelmente conhecer a Cristo, ser achado nele, orar mais, ler mais, evangelizar mais, proclamar o Evangelho. Às vezes, nós somos tão ambiciosos para a nossa carreira profissional, nossa vida financeira, aquilo que nós achamos importante na nossa vida secular, mas quando nós trazemos para a vida piedosa, a nossa ambição ela fica ali de forma medíocre, né? Então nós devemos ser inconformados assim como Paulo. Devemos buscar conhecer a Cristo diariamente, viver Cristo. Isso deve ser a nossa prioridade. E esse texto, meus irmãos, ele traz aqui uma pergunta a nós, comunidade Batista Videira. Qual tem sido a sua prioridade? Você tem se empenhado nas coisas que têm peso eterno ou tem se contentado com a sua vida espiritual? Às vezes nos dedicamos mais para as coisas materiais, né? Elas não têm peso eterno. Se você parar para pensar, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo quando nos dedicamos somente às coisas materiais, às coisas dessa vida. Mas nós devemos buscar, em contraste, devemos buscar as coisas que têm peso na eternidade, coisas que irão nos edificar, que irão nos dar um crescimento, fazer com que nós prossigamos na nossa caminhada cristã. Continuando, meus irmãos, no nosso terceiro tópico, o conhecimento de Cristo transforma a vida do cristão, tornando-o coerente com a sua cidadania. Nós faremos a leitura do versículo 17 ao 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas,
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, Paulo convida esses irmãos a serem imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Por quê? Porque ele está buscando a Cristo. O seu objetivo de vida é crescer no conhecimento do Senhor, participar do seu sofrimento, experimentar o poder da ressurreição de Cristo. E aqui ele continua. Ali na igreja dos Filipenses, meus irmãos, haviam também uma outra categoria. Você vê que nós falamos de duas seitas, né? Os judaizantes, falamos daqueles que acreditavam que a justificação traria a perfeição, e agora nós temos uma terceira categoria, que são daqueles irmãos que são libertinos. Aqueles mesmos irmãos que Paulo combateu em Gálatas, na igreja de Gálatas. Né? Ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Né? Paulo fala isso a eles. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de Jesus Cristo que foi exposto como crucificado? Ou seja, aqueles irmãos que foram salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, eles queriam viver a vida baseada na lei mosaica. E isso dava a eles um entendimento de que a graça do Senhor, ela não somente os salvava, mas eles ultrapassavam o limite. Como a graça me salvou, então eu posso viver da maneira que eu quiser. Libertinagem. Eu posso me desgastar nas obras da carne. Já que eu estou salvo, né? Então tudo me é lícito, né? Então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Paulo está falando aqui duramente a esses irmãos. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então, olha, meus irmãos, aqui uma mistura de sentimentos. No começo ele fala sobre alegria, depois ele fica furioso. E olha aqui no versículo 18. Paulo fala, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Se tinha uma coisa que afetava, mexia com Paulo, era a defesa do Evangelho. Irmãos que eram alcançados pela graça e não consideravam a graça digna. Não era suficiente a graça do nosso Senhor. E isso mexia muito com Paulo. E é por isso que ele fala, eu estou falando com lágrimas a vocês. Paulo faz esse contraste, pois reage ao ponto de vista do gnosticismo. Imitação requer um corpo. Sem ações visíveis ou palavras faladas, torna-se impossível imitar um modelo. Então, além dos judaizantes, ainda tinha os gnósticos. Né? O gnosticismo era uma seita que eles pregavam que somente os mestres possuíam um conhecimento para a salvação, para o crescimento, para a iluminação, uma iluminação secreta, né, que somente eles tinham. Então, uma das características é que eles achavam que a matéria era má, o corpo era mau. Então, eles não acreditavam nos exemplos, né? E é por isso que Paulo fala aqui, ó, irmãos, sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Um exemplo, meus irmãos, é na nossa família, né? Quem tem uma família aí com muitos irmãos, começa a observar que o irmão mais novo começa a imitar o comportamento do irmão mais velho, né? E aí, às vezes, você tem que corrigir, ó, não faz desse jeito, igual teu irmão, né? Não vai por esse caminho aí é corrigido. Da mesma forma, pessoas que andam muito juntas, né? Elas começam a se parecer. Então, essa relação de imitação, ela passa muito por nossas famílias, né? Um exemplo.
Então, meus irmãos, além dos gnósticos, Paulo combateu também os libertinos, né? E ele combate aqui, se você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A graça de Deus, ela não é motivo para nós pecarmos, mas ela é motivo para nós obedecermos a Deus e servirmos uns aos outros. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é um entendimento errado. Você acha que está seguro na cruz de Cristo, que você é salvo pela graça, você deve se resguardar cada vez mais. Você deve priorizar a sua santidade, deve buscar ao Senhor, deve negar a sua carne cada vez mais. Paulo fala aqui, o seu Deus é o estômago. Ele está falando daquelas pessoas, desses libertinos, né? Ele está falando das características dele, né? Se você vê nesse versículo aí, versículo 19, são características dos libertinos. O seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Quando ele fala que o seu Deus é o estômago, ele está falando do hedonismo presente naquela época, né? A busca do prazer próprio, a busca do deleitar-se nas obras da carne, na impiedade, na lascívia, né? Nas bebedeiras. Então é isso que ele está falando. O seu Deus é o estômago. São pessoas que só buscam prazer próprio. Deus convida os seus filhos, meus irmãos, a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo fala em Romanos 12. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Aquelas pessoas se orgulhavam daquilo. Uma informação importante, meus irmãos, é que a igreja de Filipos, a cidade de Filipos, ela era uma província romana, né? Então, eles tinham os mesmos costumes dos romanos. Então, todos os ídolos que haviam em Roma, haviam lá em Filipos também. Então, haviam cultos a Afrodite, né? Onde tinham prostitutas cultuais. Então, Paulo está combatendo esse tipo de cultura, a cultura que existia ali naquela cidade, naquela província. Eles só pensam nas coisas terrenas. Meus irmãos, se é uma dessas três características, se você se identificou, se arrependa, porque nós precisamos viver para Cristo. Nós não podemos viver como esses homens. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. O Senhor nos confronta com a sua palavra. Só pensam nas coisas terrenas. É uma atitude que identifica as pessoas que vivem no materialismo atual. Isto é, na atitude de consumir produtos ou serviços sem controle, sem limite, sem consciência. Paulo descreve essas pessoas como aqueles que buscam a valorização pessoal naquilo que podem adquirir. É o materialismo, né, enraizado na cultura. Quando você está nas redes sociais, né, o que tem atraído a sua atenção? Coisas materiais, lascívia, obras da carne. Tudo isso deve nos confrontar, deve nos chamar a atenção. Então, meus irmãos, Paulo confronta o estilo de vida dos filipenses, pois culturalmente eles eram romanos pelo fato de serem colônias. No entanto, meus irmãos, Paulo continua no versículo 20, que é o versículo chave aqui desse último tópico. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Os filipenses, eles
eram formados, né, na sua maioria, em soldados que estavam aposentados já, né, que já gozavam da sua aposentadoria, né? Então, eles tinham esse nacionalismo enraizado na cultura deles. Eles se orgulhavam muito. Olha, eu sou filipense, eu sou romano. Né? Eles se orgulhavam com isso. Esse nacionalismo era muito presente. E Paulo combate frontalmente. Não, a nossa cidadania é nos céus. Não importa se você é de Filipos, se você é de Roma, se você é israelita, não importa. A nossa cidadania está nos céus. Por isso nós devemos, meus irmãos, nos alegrar sempre. Como que nós podemos nos entristecer com a informação dessa? A nossa cidadania está nos céus. Independente do que eu estou passando, a minha cidadania está nos céus. Eu preciso me alegrar com isso. Nossa cidadania está nos céus, por isso não devemos confiar nas obras. Não somos justificados por elas. Nossa cidadania está nos céus. Esperamos ansiosamente por isso. Esperamos a volta do nosso Salvador. E a perspectiva da eternidade, Paulo traz aqui aos filipenses, ela deve estar presente em nossas vidas, em nossas ações. Ao receber o chamado no RH, ao receber um diagnóstico de uma doença, a minha cidadania está nos céus. Eu já estou firmado no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. As circunstâncias aqui não mudam a minha cidadania. Jesus continua me amando, eu estou guardado debaixo dos seus braços. Isso é viver Cristo, meus irmãos. É viver Cristo na prática. É se deleitar na sua presença, é se alegrar, independente do que estamos passando. E aí nós voltamos ao versículo 8, né? Esse entendimento da cidadania dos céus, ele só é possível se nós buscarmos priorizar a grandeza do conhecimento de Cristo. Precisamos buscar viver Cristo em nossas vidas. No momento estamos entre o já e o ainda não, mas esperamos ansiosamente a volta de Jesus, onde seremos transformados. O cristão verdadeiro odeia o pecado, pois por causa do nosso pecado, Cristo morreu na cruz, e por esse motivo anseia pela sua vinda. Gostaria de trazer as últimas aplicações. Comunidade Batista Videira, nós temos andado de acordo com a nossa cidadania, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm exalado o perfume de Cristo. As pessoas olham para você, olha, ali é um cristão. Ele vive para Cristo. Ele não vive de acordo com os padrões aqui do mundo, né? Nós acabamos de ver a história do irmão André, do missionário André. E ali nós vemos que ele ultrapassava as barreiras, né? Cada país, cada nação, ela tem suas regras. O irmão André, ele andava de acordo com uma nacionalidade, né, celestial. Ele vencia as barreiras. Ele não queria saber se aquele país não podia levar Bíblia ou não. Ele ultrapassava aquilo por amor a Cristo. A nossa cidadania está nos céus. Se a nossa cidadania está nos céus, nós devemos viver para a glória de Deus, devemos ser obedientes em qualquer circunstância. Essa realidade, ela tem sido considerada em nossa vida diária, temos colocado isso na prática. Devemos rejeitar qualquer contentamento com a religiosidade. Devemos estar comprometidos em conhecer a suprema grandeza do conhecimento de Cristo e exercer a nossa cidadania até que Ele venha. Exercer a nossa cidadania, meus irmãos, é tomar para si o senhorio de Cristo. É saber que o Senhor é o meu dono e eu sou servo dEle, e eu preciso fazer a sua vontade. Isso é viver Cristo. É quando eu quero fazer uma coisa que está fora da palavra de Deus e eu me submeto, eu me humilho, porque o meu Senhor é Jesus Cristo e a minha cidadania está nos céus. Eu não ando de acordo com essas regras aqui. Eu glorifico a Deus. Que o Senhor possa nos conduzir sempre na suficiência de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por esse texto, Senhor, que
que Paulo, Pai, falou aos Filipenses, Pai, como isso é atual. A Tua palavra é sempre atual, Pai. A Tua palavra nos confronta, nos edifica, Senhor. Que possamos ser levados ao arrependimento, a um coração quebrantado. Livra de nós, Pai, qualquer religiosidade, qualquer dependência na carne, no materialismo, mas que possamos Te conhecer, Pai. Possamos exercer a nossa cidadania aqui nessa terra, possamos glorificar o Teu nome, possamos negar a nossa carne, para que o Teu nome seja sempre exaltado. Te agradecemos, ó Pai, nos dá uma semana abençoada, Pai, uma semana de desafios, Senhor, mas desafios que nós podemos olhar para a situação e ter a certeza, Pai, que podemos nos alegrar no Senhor. Porque tudo está debaixo das Tuas mãos. Tu és soberano sobre tudo. O Senhor providencia, Pai. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.